Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast e hoje estamos no nosso primeiro episódio do Nova Geração, um projeto onde vamos conhecer psicólogos que estão no início de carreira, psicólogos de esporte especificamente, de todo o Brasil. E hoje eu tenho uma grande honra de estar aqui a Laura, que foi minha companheira de curso de formação em Psicologia Clínica do Esporte, que eu acompanho o perfil dela já tem algum tempo aí, e ela produz conteúdo muito legal para quem não conhece. Já deixa a recomendação, vão lá seguir. E muito obrigado, Laura, por ter aceitado o convite de participar desse novo projeto. Não, eu que agradeço, achei legal demais, porque realmente o meu início na psicologia do esporte foi muito sair procurando de tudo que eu tenho jeito para entender o que era, o que fazia, como Uhum. que eu estudava. Então, estou gostando muito de ter a oportunidade de proporcionar para as pessoas esse conhecimento também. Que bom, que massa. Esse papo vai ser bem enriquecedor. Mas aí, vamos lá. Me conta como começou essa paixão com o esporte. Então, a psicologia do esporte foi quase uma consequência da minha paixão pelo esporte no âmbito pessoal. Uhum. Eu comecei gostando do esporte, assim, na educação física, ensino médio e tal. E aí, Uhum. em 2017, eu comecei a praticar de um jeito mais voltado para a saúde mental. Eu precisava, queria mudar tudo na minha vida, queria e precisava também. E aí foi para cuidar da saúde mental. Foi muito, muito bom para mim. Eu comecei a descobrir várias sensações que o esporte proporciona e isso foi me transformando cada dia mais. Aí, sim, em Massa. 2017, 2018, eu corria, pedalava, fazia academia. Eu gostava de praticar, Uhum. mas não era nada constante. Aquela coisa, eu tô tentando ir, mas aí Sim, tem um sim. dia que não dá, o outro também não dá. Sem um compromisso, né? Só Não, realmente quando dava. exatamente. Eu não tinha esse compromisso mesmo. Era Uhum. para minha saúde mental, e se eu fosse 3 vezes na semana, minha saúde mental também estava em dia, assim. E aí, inclusive, foi muito loucura isso, porque eu descobri escrevendo a minha história para a gente conversar aqui, Uhum. que desde 2019, que em maio, o mês de maio, acontece uma virada de chave na minha vida. E eu nunca tinha me dado conta disso. Mas aí, E o em que foi? maio de... Aham. Oi? Nada, eu estava só perguntando o que foi essa virada. Ah, tá. Então, Você em deve falar. 2019 foi a prova do meu tio que eu assisti. Ele fez um Ironman lá em Floripa, que eu Nossa. assisti. E foi quando eu falei, nu, eu preciso fazer isso na minha vida. Não tem como. Eu Quem acho que assiste um muita Iron gente... Man. Para quem não sabe, é uma prova de triatlon. São 4 km de natação, 180 de bike, uma maratona no final, tudo junto no mesmo dia. Dá umas 10, 12 horas de prova, assim. Bem E atraente, aí, assim. É uma coisa que você vê e eu quero muito realizar. Que aí deve ser bem simples, nada. Individualmente, cada prova dessa já dá uma ótima competição pra você guardar pro resto da vida. É fazer é, tudo junto. pois é, eu achei loucura. Eu falei, gente, que loucura, quero fazer isso. E Tu. aí, e aí, beleza. Aí eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso. Fui conversar com as pessoas que fizeram, como que era para saber a vida, a rotina e tudo mais. E aí eu descobri que as pessoas tinham uma vida muito diferente da minha. E aí eu falei, eu vou mudando a minha vida até que isso se encaixe de uma forma mais natural. Porque quando eu Sim. assisti a prova e eu falei, eu quero fazer isso, sabe o que mais me chamou atenção? Era a pessoa tá ali, tipo, 5h45 da manhã, e chegar e falar, eu vim para fazer e eu vou fazer. Eu falava, gente, que confiança, né? A pessoa ficou 2 anos para treinar uma coisa super difícil, Aham. ela vai desistir, vai fazer. Eu achava isso sim. Ainda acho. Loucura. É, também acho. Mas isso me mudou, assim. E aí eu comecei a falar, não, eu vou fazer todas as coisas que eu puder fazer.
Mas aquilo foi me transformando muito, porque transformou minha vida. Eu comecei a perceber vários hábitos que eu tinha que não condiziam com esse sonho. Então, foi realmente, eu comecei a perceber tudo isso de uma forma, uma perspectiva mais transformadora, assim. Se eu precisasse me transformar para isso, eu estava disposta e foi o que aconteceu. Então, foi aí que comecei a ver o esporte de um jeito diferente, além da corrida e academia normal. Começou a realmente moldar quem eu sou, muito o meu trabalho também, porque quando a gente está sempre em busca de performance em alguma área da vida, a gente conquista em outras, porque são habilidades que a gente aprende. E aí você aplica em várias outras áreas da vida. E aí, em maio de 2020, pandemia, eu tive mais tempo para treinar. E aí eu consegui comprar a minha Speed e ter tempo para dedicar. Então, fui correr e pedalar. E fazia crossfit já também. E aí a minha relação mudou mais uma vez. Agora era em busca de um sonho mesmo, porque até então estava sendo uma coisa mais assim, se eu precisasse mudar, o que eu mudaria? 2020 foi, então agora muda. Gente, é mesmo. A Sayo tá lembrando aqui que ela começou a correr. A Sayo trabalhava comigo quando eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento de pessoas e a gente conversava muito sobre corrida. Legal. Mas aí em 2020 comecei a levar mais sério e a ver que eu queria isso para além do meu pessoal. Que eu terminava de treinar e eu virei aquela pessoa que quando não tá treinando, tá falando de treino, entendeu? E aí eu falava, gente, eu quero continuar vivendo isso depois que eu treino, sabe? E para você ter uma ideia, eu pensava várias vezes assim, na hora que eu tava indo embora da Lagoa Seca, que é o lugar que a gente corre aqui em BH. Falava, gente, eu queria ficar trabalhando aqui. Eu queria ficar aqui trabalhando, porque eu queria continuar vivendo esporte depois que eu treinava. Entendi. Massa. E aí comecei a pesquisar, como, né, tava psicóloga, quase formando e tal. Nisso, uma consideração muito importante. Eu estava trabalhando no RH, com treinamento e desenvolvimento. Já tinha quase 3 anos e faltava pouco tempo para eu formar. Então, assim, definitivamente não era o melhor momento para eu resolver mudar minha carreira. Mudar de área. Faltando 6 meses para eu formar, com 3 anos de experiência numa área. E aí eu comecei a pensar, será que eu faço isso mesmo e tal? Só que aí eu comecei a pesquisar. Que aí foi o maio de 2021, a terceira virada, né? Inclusive, eu já tô curiosa para saber qual que vai ser a virada de 2022, porque todas foram totalmente inesperadas. Mas... E aí, em maio de 2021, eu falei, não, eu realmente, assim, tô muito decidida que eu quero trabalhar com esporte de alguma forma. E eu tô disposta a fazer o que tiver que ser feito para fazer essa transição de carreira para psicologia do esporte. Mas assim, eu sabia tão pouco, mas tão pouco. Eu acho que eu nem sabia o que era isso, na verdade. Eu mandei uma mensagem no Instagram para Carla de Pierro. Super assim, cara de pau mesmo. Me respondei. Hã? Tipo, acho até por não conhecer a dimensão, acho que fica mais até fácil de mandar mensagem, né? Tipo, acho que hoje em dia, por uma pessoa que assim, que é da psicologia do esporte, que conhece a Carla, tipo, eu tenho dado a vergonha de você mandar mensagem, mas com uma pessoa que, tipo assim, que não conhece muita área, manda mesmo assim, como falou, na cara de pau, assim. E aí? Me deu umas dicas. Total. Mas sabe o que eu acho que contribui também? Depois que eu saí do RH, eu deixei de ser funcionária, eu mudei muito a minha mentalidade, porque assim, se eu não fizer, não vai ter ninguém para fazer.
Então, Massa. assim, se eu não mandasse mensagem pra Carla, eu ia ficar, sabe, assim. Uhum. Então, aí eu mandei, eu não lembro exatamente o que eu mandei, mas foi alguma coisa do tipo: oi, como que você fez pra chegar aí onde você chegou? Caramba. E, aham, não, foi super. Eu acho que toda a minha trajetória na psicologia do esporte teve muito isso, sabe, Franklin? De assim, Uhum. cara de pau mesmo, chega, pergunta: oi, tudo bom? Como é que você chegou aí? O que que você fez? Pra onde você vai? Massa. Onde você tava? Como você fez? Muito massa. Bem legal. Aham. E aí perguntei pra ela, como que você fez pra chegar onde você chegou? Que curso que eu faço? Que livro que eu leio? Assim, me dá um rumo. E aí ela foi e Uhum. falou: faz o curso da Sâmia e lê o livro Leu. Sim. Aí fiz os dois. Propaganda do livro dela, né? Aham. Mas muito, muito legal. Dá pra ter uma noção muito boa do que é o psicólogo do esporte, né? Pelo livro. Uhum. E depois eu até li de novo também. E aí, em junho, eu já tinha começado a fazer o curso da Sâmia, eu já estava entendendo o que era o psicólogo do esporte. Eu tomei a decisão, não, eu realmente vou sair do RH e vou entrar nesse mundo. Uhum. E então, assim, foi meio abrupto essa Virada. transição, foi meio Uhum. abrupta, né? Porque não teve um assim, nunca fiz essa disciplina na faculdade, onde eu me formei nem tem psicologia do esporte. Então, eu acho que era uma coisa assim, eu queria muito saber como conciliar tudo que eu estava vivendo de tão bom no esporte com a minha profissão. Quando eu descobri que existia o psicólogo do esporte, eu só fui. Uhum. Bem massa. E aí, em julho, eu já comecei a fazer um estágio na faculdade, que era voltado para orientação profissional, que, para quem não sabe, né, tem muita relação com o esporte. Os atletas precisam muito desse suporte dos psicólogos para dar essa orientação, né? Quando eu tiver prestes a aposentar, como que vai ser, né? Muitos atletas que são profissionais, eles precisam trabalhar também. Então, essa lógica de que todo atleta profissional ele vive só de treino, ela no Brasil é muito rara. Então, Uhum. enfim, comecei a fazer um estágio assim na faculdade e tive a oportunidade também que as minhas amigas me ajudaram. Ah, isso é importante. Eu estava tão assim segura de que eu ia achar o meu caminho na psicologia do esporte, assim, de que era isso que eu queria, que eu comecei a mandar mensagem para várias pessoas, independente da formação, educador físico, fotógrafo, qualquer pessoa que trabalhasse com esporte, eu mandava mensagem. Oi, tudo bem? Vi que você deu certo no esporte. O que você fez? E Todo um pode levantamento assim de informações do meio esportivo, né? Que você acabou fazendo. exatamente. E aí, numa dessas, eu descobri que eu tinha uma oportunidade de fazer um estágio atendendo atletas. Uhum. Porque uma Mas, pessoa me perguntou: pai, por que você está fazendo essas perguntas? Você não trabalha com RH? Aí eu falei: não, uhum. eu trabalho com RH, mas eu estou fazendo uma transição de carreira para psicologia do esporte. Aí essa minha amiga virou para mim e falou assim: se você quiser trabalhar com atletas, eu tenho um lugar para você ir. E aí eu fui. A Sâmia fez a minha supervisão durante todo esse período. Ela era a minha supervisora. Então eu estava fazendo estágio na faculdade de orientação profissional e clínica, né? Tinha um estágio com os atletas que a Sâmia estava me supervisionando e o curso da Sâmia também, que é uma bíblia, né? Assim. Sim, bastante leitura. Hã? Bastante leitura semanal. Muita. Tem que ler muito, estudar muito e tal. E Uhum. aí, e aí quando eu formei, agora, em janeiro, eu já tenho uma noção do que é isso mesmo que eu quero e tal. Mas eu percebi que eu não queria ficar restrita ao mundo do esporte. Porque como eu vim do meio corporativo,
Eu percebi que tinha muitas ferramentas da psicologia do esporte que a gente pode usar para outros tipos de desempenho. Principalmente Exato. motivação e metas, assim. É muito interessante como a gente pode usar os conceitos e as ferramentas da motivação, do estabelecimento de metas, ativação, relaxamento, para vários tipos de desempenho, né? Perfeito. E aí eu... Hã? Não falei perfeito. Ah, sim. Eu E acho que eu acho isso muito legal, integrar assim, o trabalho que eu já tive no RH com o trabalho que eu tive com os atletas. Eu vejo muito sentido nisso, sabe? Acho que desde o início, acho que a primeira publicação que eu fiz aqui no Instagram foi bem sobre isso, da psicologia da Ah, que massa. performance, que é outro nome que também é usado, que era bem nessa ideia, tipo de, eu até sempre converso, eu falo, gente, a psicologia do esporte não é só para atleta, é para aquele praticante de exercício de fim de semana, é para uma pessoa que tipo, quer crescer na empresa, que a gente utiliza da ideia do esporte, mas para buscar alto rendimento, alta performance em outros contextos. Então acho que é muito legal essa parte da psicologia do esporte. Acho que eu até vi que o seu perfil você tinha colocado mudou esses dias para Aham. alta performance. Achei legal. Eu fiz essa segmentação porque as pessoas buscam muito esse nome, né? Assim, na verdade, eu prefiro quando falar de desempenho, mas as pessoas não entendem muito essa palavra desempenho, assim, de maneira Desempenho. geral, igual elas entendem performance, né? Uhum. E Sim, sim. aí uma coisa que foi muito interessante também, para falar como que eu vim parar no Instagram, né? Você lembrou disso. Uhum. Quando eu fiz a pesquisa, eu até pesquisar psicólogo do esporte em BH no Google, achar uma pessoa, ligar e falar: oi, tudo bem? Eu só queria saber como é que é a sua profissão. Eu fiz. Importante. E Legal. eu conheci vários profissionais que são muito realizados e conheci vários profissionais que, assim, falaram para mim: olha, não faz isso com sua vida, desperdício de tempo. Então, Caramba. eu já sabia alguns lugares que eu não queria estar como psicóloga do esporte. Uhum. E aqui em Minas, a gente tem um desafio que é o seguinte: as pessoas, as corporações e tudo, elas veem valor no psicólogo do esporte, mas é uma, duas vagas, não tem assim uma equipe, sabe? São Sim. alguns profissionais que têm a oportunidade de serem colocados no mercado como o psicólogo do time, da equipe. Uhum. E aí eu falei, pai, eu não quero isso, porque se eu for depender dessas oportunidades, que são pouquíssimas, eu não vou conseguir exercer, não vou conseguir viver disso, que foi a queixa de vários profissionais que eu conversei. Olha, eles falaram, não dá para viver de psicologia do esporte, porque a gente fica aqui 6, 7 anos trabalhando, estudando, e a gente não consegue uma vaga, uma oportunidade numa empresa. Então, aí eu falei, isso eu já não quero. Vou ser psicóloga do esporte autônomo. Beleza, mas como que vai ser a ponte entre eu e a pessoa, né? Assim. Uhum. Então, inicialmente a ideia era captação de clientes e tudo, mas depois eu comecei a ver o tanto que a gente consegue transformar a vida das pessoas aqui no Instagram. É muito bonito. Então, tem dia que eu falo, não, gente, eu queria ir lá abraçar essa pessoa, porque é muito gratificante. A pessoa te fala, nossa, estou transformando minha rotina, você está mudando a minha relação com as minhas metas, Uhum. comecei a treinar por sua causa. Então, assim, eu comecei a ver que o psicólogo, não só do esporte, né, mas o psicólogo clínico, ele pode transformar a vida de muitas pessoas além do consultório. Uhum. Então, fui muito nisso, assim, aos poucos eu fui descobrindo as inúmeras possibilidades e eu fui escolhendo o que fazia sentido para mim, sabe? Sim. E hoje o que faz sentido para mim é isso, é trabalhar com desempenho,
seja ele no esporte, no trabalho, ou com um estilo de vida que você consiga produzir com saúde mental, com leveza, e ajudando as pessoas, não só os pacientes que eu atendo, ajudando a construir essa relação, porque é uma relação que demanda muita informação, né, Franklin? Assim, como na alimentação e no treino, você precisa de uma orientação. Não dá para você construir uma relação, às vezes, sem um mínimo de informação. Você tem que saber pelo menos um pouquinho por onde começar, para onde ir. E hoje eu tenho plena certeza que é super possível viver como psicólogo do esporte. Eu formei tem um mês, mas assim, o Instagram é uma excelente forma de você ter pacientes para você atender, porque dá resultado mesmo. E eu vejo muito, cada vez mais, o atleta valorizando isso, né? O atleta, as empresas, as corporações valorizando esse nosso trabalho. Perfeito. Mas hoje em dia você, além da parte clínica, claro, também preparação psicológica através de atendimentos, mas você pensa em trabalhar com alguma equipe, com alguma modalidade específica? Eu acho que o triatlo provavelmente você deve estar a fim de trabalhar, já que foi até um dos impulsionadores para você buscar a psicologia do esporte e até a prática esportiva em si. Mas você tem alguma modalidade, assim, algum tipo assim, alguma vontade assim, de trabalhar com um clube, sei lá, algo do tipo também? Eu gostei muito de trabalhar com atleta profissional, porque é muito diferente, assim, é um mundo à parte. Eu acho que a maioria das pessoas realmente não tem ideia do que é, né, a rotina de um atleta profissional. Mas, por enquanto, eu não tenho preferência de modalidade, não. Porque já atendi modalidades muito diferentes. Eu atendo até hoje uma que eu tive que pesquisar no Google o que é, porque não conhecia. Acontece. Hã? Acontece, tá falando. Pois Tipo, às vezes são aparece a pessoa com muitos um esporte esportes. muito, muito específico, assim, você fica, que é isso? Uhum. Mas o mais interessante para mim, o desafio que eu gosto, é essa parte de entender como que é o funcionamento psíquico da pessoa por trás dessas medalhas, desses comportamentos e dessas conquistas todas. Legal. É um trabalho diferente, né? Assim, é uma mentalidade diferente do habitual que a gente acaba encontrando. Bem interessante. E, e eu tô gostando muito de atender pessoas que não são atletas também, mas que estão se preocupando com o desempenho em outra área da vida, porque é uma busca, sabe? Eu acho que esse denominador comum entre quem é atleta e quem não é atleta, que busca essa performance, é essa busca por excelência, por ser melhor, por estar sempre um pouquinho, sempre desenvolvendo alguma habilidade, sempre crescendo em algum sentido, sabe? Eu acho que essa busca une esses dois públicos assim de um jeito muito bacana. Mas, E eu queria ressaltar também que aqui em Minas tem umas coisas muito legais da, da psicologia do esporte. Como eu logo no final da faculdade que eu decidi fazer essa transição de carreira, eu não tive muita oportunidade de participar como estudante, mas para as próximas pessoas daqui de Minas que quiserem conhecer a psicologia do esporte, tem um laboratório na UFMG que chama LAPS, o Laboratório de Psicologia do Esporte da UFMG. Ele é muito relevante aqui. Inclusive, quem me deu a oportunidade de conhecer o Lápis e o Franco, nosso, que também é um psicólogo do esporte muito relevante aqui em Minas, foi uma amiga minha, justamente por essa minha busca, sabe? Vou lá, vou perguntar, e aí, você conhece e tal. mas Mas você conheceu o laboratório? o laboratório não.
Eu Ah, acompanhei uma intervenção que foi feita, mas não foi lá. aham. É que eles têm, acho que eles têm um centro de treinamento, né? Com Tem. olímpico, uma coisa assim. Eles oferecem atendimento psicológico, eles oferecem vários tipos de treinamento, até porque, se não me Uhum. engano, quem fundou foi um educador físico, né? Foi o Samilski, Dietermann Samilski, um alemão. Ah, é Não sei- isso mesmo. tem até Nossa, um nunca livro, não pude sei se. esquecer disso. O livro dele é muito bom, inclusive. Porque tem um nadador, tem um nadador na frente, assim. É, Aham. bem bom E aquele livro também. esse livro é ótimo mesmo. Eu já usei ele várias vezes. E uma outra coisa legal do CRP de Minas é que existe uma comissão do CRP que ela dá algumas orientações em relação à psicologia do esporte. Ela, inclusive, promoveu um encontro mineiro de psicologia do esporte, que foi muito legal, eu assisti. Tá todo no YouTube, é de graça para quem quiser ver. Fala sobre a formação do psicólogo do esporte, como que é, a prática clínica, como que funciona. Fala sobre a relação entre políticas públicas e psicologia do esporte. Então, assim, é bem bacana. Chama EMP. Depois eu te mando o link para você colocar para o pessoal Compartilho acessar. também. Eu lembro, eu acho que esse evento foi ano passado ou em 2020? Acho que Foi foi ano ano passado, não foi? passado. Foi. Eu Foi. lembro que assisti. Acho que foi, não sei se foi um dia só, foi dois, uma coisa assim. Trazia Aham. muita coisa, tipo assim, de como foi formado lá em Minas, a psicologia do esporte, como está o contexto atual. Bem interessante para quem está começando na área. Aqui em Minas está crescendo, sem dúvida, sabe? Assim, nos vídeos a gente vê também profissionais que já estão formados há um tempo, reforçando essa Uhum. ideia de que está crescendo, está sendo cada vez mais valorizado. E eu acho que cabe a nós, profissionais, que a gente esteja sempre em busca de entregar o nosso melhor como psicólogo do esporte, porque se a gente promover boas experiências para os atletas, para os times e para as empresas, a chance é de que eles continuem valorizando, né? A Sânia já comentou sobre isso no curso dela Uhum. também. E é isso, acho que a gente tem um papel como uma profissão que ainda está crescendo, de fazer crescer cada vez mais, né? Legal. Bom conselho aí para a galera que está acompanhando e que está assistindo depois também. Laura, tem uma questão. Eu lembro que eu acho que quando a gente se conheceu, eu estava lá no curso, eu segui você, você tinha meio que uma frase, como se fosse um mantra, não sei, que eu achava muito legal. Daí que você acho que tirou agora, que você deixou a bio mais profissional. Mas acho que era cada quilômetro importa, Aham. era algo Ai, assim. eu Era essa? amo essa frase. Eu lembro até, eu acho que uma aula que você passou, você estava com uma camisa com essa frase. Eu disse, caramba, acho que ela realmente usa essa frase bastante. E eu acho muito legal esses rituais assim. Me conta mais a história de como surgiu isso aí. Foi assim, eu tava treinando, e quando eu tô fazendo treino indoor, eu entro num flow, assim, muito, Uhum. sei lá, às vezes eu realmente saio com muita coisa pronta, assim. Eu saio do treino, eu penso, escrevi um livro aqui na minha cabeça. Não, juro, realmente assim, tem dia que eu saio do treino, que eu fico lá 2, 3 horas pedalando, eu fico uns 40 minutos, eu sento no computador e fico só digitando, porque é muita informação que passa e muita ideia boa. Uhum. Nesse cada quilômetro importa foi a mesma coisa. Tava lá treinando na esteira e aí do nada me veio assim, tipo, como que me preocupar em tipo, só vai mais 1 quilômetro, só vai mais um pouquinho, não importa onde você vai chegar em algum momento, só continua, sabe? Tipo, daqui a pouco vai valer a pena cada quilômetro que você tá correndo aqui. E, e sempre pensando muito nessa ideia do Iron, né, Franklin? Assim, realmente foi uma virada para mim. Uhum. Eu posso estar correndo aqui 4 quilômetros hoje, super devagar, mas isso aqui vai fazer diferença lá na frente, sabe? Sim. E esse pensamento, ele me levou para muitos lugares, inclusive como psicóloga do esporte, porque é o que eu te falei, eu fui buscando, assim, cada pessoa que eu ligava e mandava mensagem, ou como é que você
ganha dinheiro no esporte, e aí, como é que você é feliz sendo autônomo? Cada Uhum. pessoa dessa me fez abrir a mente para alguma coisa, alguma perspectiva, e inclusive que me abriu tantas oportunidades de fazer estágio com atleta, de conhecer, né, o trabalho do Franklin, de conhecer muita coisa legal, sabe? Então, Uhum. essa lógica do cada quilômetro importa é de que só vai fazendo o que você tem que fazer, que você sabe que tem que ser feito, que uma hora vai chegar. Bom, interessante. Ela funciona para muito além da corrida, né? Muito. Ah, A e aí proposta dela. eu fui comemorar meu aniversário fazendo uma corrida. Eu ia fazer 24 anos, ia A correr corrida vinte era e quatro 24? quilômetros. Hã? Caramba. Mas todo mundo Aham. correu 24 quilômetros? Não. Ah, Minha só ia avó, minha só, avó só ia correu só. 24 Sua comigo. avó correu também? Minha Caramba. avó é maratonista bruta. Eu já ia falando, só foi só o pessoal da família e os amigos que era atleta, né? Pro resto. Ah, vamos correr, gente. Nada. Não. O objetivo era, tipo, vai pra andar 1 quilômetro se você quiser, vai pra Aham. comer, pra Mas, beber, não tem problema nenhum. O quando negócio cansar, ia pro lugar, ia pro barzinho no final. tinha uma estaçãozinha com umas bebidas, umas comidinhas assim, Aham. tipo carrep, sei lá. Mas, E e aí eu decidi fazer essa corrida, tipo, vambora, vamos fazer algum esporte, pode fazer o que você quiser. Se quiser ir de patinete, pode ir, tipo, vamos comemorar o aniversário movimentando o corpo. E aí eu queria uhum. muito correr com a blusa escrito cada quilômetro importa. Só que a ideia inicial era eu fazer uma blusa pra mim. Eu só queria, tipo, afinal de contas, Uhum. nessa época, a única pessoa que via sentido nessa frase cada quilômetro importa era eu, né? Uhum. E, e E aí eu aí, fui. Pode falar. não, foi só um corte aqui. Ah, e aí achei uma loja e falei assim: eu vou perguntar para essa loja aqui que fazia blusa de correr se eles fazem uma. Aí o cara falou: só faço 20 ou 50, sei lá, era um número muito Uhum. alto. A loja, que chama Uzi Longão, do Cássio, eles foram, assim, impecáveis comigo. Porque o Cássio virou para mim e falou: eu gostei muito da blusa, vamos ver se vende. E aí, no final das contas, foram mais de 100 blusas vendidas. Eu morro de Caramba. amores quando eu vejo alguém correndo na Lagoa Seca com a blusa cada quilômetro importa. Sério, quase um treco. Você lançou um estilo de roupa. Lançou Pois é, aí uma é que arte. doideira. Mas assim, o pessoal do caso do seu aniversário correu com essa camisa também? Aham. Ah, que massa. Ficou interessante, Ah, todo mundo correndo com a blusa. não, muito legal. Muito legal mesmo. Até hoje não, mas atualmente é a segunda postagem que as pessoas mais viram sentido assim no Instagram. De ter gente me Uhum. encaminhar e falar: nossa, botei no meu plano de fundo isso aqui. Eu falar: que isso? Eu não sabia que fazia tanto sentido assim para alguém que não fosse eu, que isso era tão meu, né? Sim, Mas é isso. interessante. Bem legal. E isso aí virou rotina? Cada aniversário aumenta um quilômetro? Pois é, esse ano agora é 25. Aí vai aumentando. Até. Acho que até os 42 tá bom. Aí nos 42 você faz uma maratona e finaliza. Vamos ver, né? Se depender da genética, minha avó tem 76 anos e faz maratona até hoje. Não. Então tá bem de genética, filho. Pode correr maratona à vontade, fazer triatlo. Minha avó, no máximo, ela caminha até a padaria. Bem devagar. Legal. Ó, teve uma pergunta. Tem alguma coisa que você ainda ia falar, algum tópico? Não, só isso tudo mesmo. É que teve uma pergunta aqui. Deixa eu voltar. Aqui achei. Acho que foi a Tânia. A Tânia ter perguntado assim: para quem não teve esse start, igual você teve com o esporte, como Uhum. pode fazer? Existe alguma dica assim para ter esse start e criar uma boa relação com a prática do esporte? Acho que seria mais isso, relacionado a isso. Uhum.
Olha só, eu entendo que toda segmentação, ela exige que você pelo menos goste, tenha similaridade em alguma questão daquele assunto. É tipo, ah, eu vou trabalhar com criança, mas eu não gosto de criança. Não faz Uhum. sentido, assim, né? Eu vou focar meu trabalho no esporte, sendo que eu não gosto muito. Porque, assim, a gente tem que estudar o esporte, né, Franklin? A gente tem que ver a competição, aí pega o edital, vamos entender as regras da competição, entender o Uhum. esporte. Tem que ter um interesse realmente genuíno por como que a pessoa que está inserida nesse mundo funciona, sabe? Igual quando a Sim. gente vai trabalhar com criança, adolescente, que tem que entender como que é a dinâmica desse sujeito que a gente tá entendendo, tá? Aqui investigando e tudo. Então eu acho que minimamente tem que gostar. Por uma questão assim, que a gente tem que estudar muito na psicologia e principalmente a gente estuda um pouco a mais na psicologia do esporte para entender esse outro mundo, né? Porque o Uhum. mundo profissional, principalmente, nossa, é um mundo à parte. Assim. Eu não sabia de 0,5% antes de começar a estudar, entender e tudo. Então, Uhum. na minha concepção, eu acho que gostar é relevante, principalmente para assistir, né? Viajar com as equipes, assistir as Sim, sim. competições. Você Perfeito. concorda? Você também acha que é mais ou menos Concordo. por aí? Essa pessoa realmente, sim, você. Eu concordo até numa afirmação que você fez antes, quando às vezes me perguntam, que modalidade você pretende trabalhar, tipo, é com futebol? Eu disse, olha, tô aberto. Principalmente se chegar a um esporte muito aleatório, assim, que eu nunca ouvi falar, um esporte de inverno, sei lá, aquele do discozinho que a gente vê nas Olimpíadas de Inverno. Então, assim, se chegar algo diferente assim, eu quero ter a chance de aprender sobre aquilo, parar e descobrir um novo esporte. Pode ser que eu não goste, e é como você traz, né? Tipo assim, se você não gosta de assistir aquilo, de acompanhar aquilo, de querer entender aquele conceito, tranquilo. Uhum. Então, mas acho que um ponto principal é você realmente gostar do esporte e ver, você, igual você falou, quando você estava correndo, você queria passar o dia todo aqui. Que você sente prazer em estar trabalhando com uma coisa que é bem legal. Tipo, nem todo mundo vai sentir isso, então acho que acaba sendo um pré-requisito mesmo. Você sentir prazer com vivenciar o esporte ali. Aham. Porque acaba que vai muito além daquela 1 hora, né? Assim. Uhum. Bem além. Até entra uma questão de assim, sei lá, digamos que você fez uma consultoria de preparação psicológica com o atleta, Uhum. 4 atendimentos na semana, mas vai muito além desses atendimentos, porque tem toda aquela enviar um material, tem você assistir alguma partida, às vezes online mesmo, tá tendo algum campeonato, alguma competição. Então, a Tânia, ela falou que a pergunta era relacionada a se dá para fazer uma correlação entre o que você pega da questão do mundo esportivo e assim, da psicologia do esporte, e trazer também para o mundo corporativo. Acho que seria algo assim. Eu acho que você até falou da questão tipo, de aplicar a psicologia do esporte para não atletas esportistas. Aham. Eu vejo que tem muita relação, principalmente com ambientes que têm muita pressão, muita competitividade, que tem uma exigência muito alta. Então, assim, a pessoa está sempre ali sendo colocada muito próxima do seu limite. Uhum. Eu percebo que nesses contextos a gente pode ver uma relação entre uma competição, de uma prova mesmo, né? Assim, e aí a pessoa vai precisar de habilidades de comunicação, de regulação emocional, de liderança, que muitas vezes uma equipe precisa ter, né? Ou um técnico precisa ter. Então, eu vejo principalmente nessa parte de desenvolvimento de pessoas para que elas adquiram habilidades, para que elas consigam entregar resultados, né? Lógico, desenvolvendo essas competências, habilidades e tudo mais, mas ao mesmo tempo sabendo equilibrar isso com saúde mental, né? Uhum. Entender os limites, por exemplo, um outro ponto disso, assim. Como que eu vou entender os meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu posso chegar, e como que eu vou fazer para lutar por esses limites, sabe? Muitas vezes você precisa aprender isso no ambiente corporativo, senão você é engolido. E um atleta precisa fazer isso também, porque
se ele não souber até onde ele pode ir, ele pode chegar numa competição lesionado e colocando em xeque muita coisa. Então, é mais ou menos por aí. Ótimo. Acho que foi bem mega respondido aí. Acho que é isso. Ó, só para finalizar, só uma curiosidade agora que eu escutei de sua carreira de futura triatleta. Como anda a preparação? Já que o nosso papo é sobre esporte também, então, Uhum. como anda essa preparação para a competição? Já tem tipo uma meta assim de ano, sei lá, Ai. 2026, algo assim? Ai, é difícil isso. É, Tem. Eu penso, esse ano, em breve, devo começar a natação. Confesso Uhum. que está sendo um desafio muito maior do que eu imaginei. Tudo bem que a gente imagina já um desafio grande, mas assim, eu imaginei que eu ia precisar treinar alguns dias da semana, 2 vezes e tal, mas não imaginei que fosse ser tão pesado. Porque o treino é o seguinte: você precisa se preparar para sair de casa, ir para o treino, voltar para casa, tomar banho, comer e aí depois você volta à vida normal. Então, Uhum. no início eu achei que fosse ser um pouco mais simples fazer essa rotina dos 3 esportes. Uhum. Só que eu não vejo muito sentido por enquanto de abrir mão do CrossFit, porque ele me dá um preparo físico muito, muito Sim. importante, assim. E eu não vejo sentido de abrir mão hoje. Então, na verdade, eu faço CrossFit, corro e pedalo, só que tá faltando a natação, né? Uhum. Mas já são 3 esportes, então já, Sim. já é um desafio conciliar tudo isso. Eu tenho como meta fazer em 2024 o Iron. E por mais que pareça, tem gente que fala: que é isso? Nunca que eu vou me preparar 2 anos para um dia, né? Uhum. Mas, gente, eu acho que cada dia que passa parece que tá mais perto, assim, no sentido de cada dia que passa eu tô menos preparada. Tenho certeza que é uma distorção do meu pensamento, Aham. mas é porque quanto mais vai chegando perto, assim, mais você vai vendo tanto de coisa que tem que fazer, sabe? Então, além dos esportes, tem a questão da alimentação, que tem que estar cada dia mais ajustada. Não tem Uhum. mais esse de, vai uma vez o nutricionista, faz a dieta dele pro resto da vida. Tem que ficar voltando, tem que ficar ajustando. Uhum. Fortalecimento tem que fazer sempre. Então, assim, realmente, tô indo sem muita pressa, porque eu tô mudando meu estilo de vida para que isso caiba de um jeito natural. Mas com a pressão do 2024 ali. Aham. Outra Legal. coisa que é importante. Talvez eu tenha sido pouco claro nesse sentido. O meu tio fez uma prova, que é o Ironman, que a gente chama de full. Então ele fez os 4 km de natação, os 180 de bike e maratona no final. Eu, por enquanto, ainda não tenho vontade de fazer o full. Uhum. Outra prova que existe do Ironman também é o meio, que aí é pela Sim, metade, né? sim. Metade da prova. Então, 2 km de natação, 90 de bike e meia maratona, 21 km de corrida no final. É isso que eu tenho vontade Uhum. de fazer. Por enquanto, credo, não tenho vontade nenhuma de fazer o full. Eu ia até perguntar se você ia fazer antes, tipo, porque eu fiquei, tipo, será que ela vai fazer esse full já em 2024? Porque, assim, realmente é muito, muito puxado. Quando eu acompanho assim, algumas pessoas que, vou começar a fazer, eles passam 4 anos, até 3, assim, se tiver muita disputa, porque como você falou, é muito um ajuste da sua vida e praticar 3 modalidades esportivas. E ainda se encontrar uma musculação, um crossfit. Então é algo muito complicado de ajustar na rotina. Mas entendi, você vai em 2024 você vai fazer o meio, que já é uma super prova também. Sabe o que eu mais quero, Franklin? É tipo assim, chegar lá, tipo, 5h30 da manhã e tal, no dia da prova, e falar: eu Uhum. tenho confiança pra estar aqui, sabe? Tipo, eu confio em mim, que eu vim aqui pra fazer, eu sei que eu tô preparada e eu sei que eu vou fazer, sabe? Eu achei isso Uhum. o mais legal da galera que eu tava A vendo lá. sensação, né? Uhum. Essa confiança de se sentir capaz de
de saber que você pode superar os seus limites e dentro dos limites, né? Eu gosto muito, apesar de parecer uma coisa muito estranha, superar os Uhum. limites dentro do próprio limite é uma coisa que é isso que a gente tem que aprender, porque só superar por superar, sabe? Uhum. Interessante. Bem legal. Massa, massa. Ó, eu acho que foi isso. Acho que nosso papo não teve mais perguntas. Então, Laura, muitíssimo obrigado. Assim, aprendi muito hoje aqui com sua história. Aprendi muitas dicas que eu acho que servem não só para quem é da psicologia do esporte, mas se você está com dúvidas sobre uma área, liga para todo mundo que você conseguir encontrar e pergunta como é que você trabalha, como é que você ganha dinheiro. É. Nossa, mas foi isso mesmo que eu fiz, viu? Uhum. A sua frase que você falou agora marcou muito, que é se eu não, acho que foi assim, se eu não fizer, é quem vai fazer por mim. Foi algo assim, não foi que você comentou? Não lembro agora. Eu optei por ser autônoma, eu aprendi isso. Se eu não fizer, não tem quem faça, então bora correr atrás. Durante essa frase. Tipo, é bem motivacional, assim. Ah, não tenho certeza. Vai fazer. Ah, obrigada, saiu mandando parabéns pela minha determinação e foco. Essa foi que virou corredora, né, depois de suas dicas. Pra Ela é mim, eu corredora adorei hoje estar ainda? aqui. Hã? Não perguntei, ela é corredora ainda hoje em dia? Ixi, eu não sei quanto pra gente saiu, você ainda corre. Mas eu gostei muito de estar aqui. Foi muito Que legal bom. eu reviver um pouco desse processo e perceber o tanto que foi realmente assim. Agregou muito valor para mim, sabe? Eu cresci muito com tudo isso. Esse processo me transformou demais, assim. Aí eu saio Uhum. ainda corre. Massa. Que bom. Foi legal escutar a sua história aqui. Muitos aprendizados. E acho que até quem vai assistir, assistiu agora e quem vai assistir depois também, vai aprender muito. Então, Ah, tomara. é E isso. qualquer coisa, eu tô super disposta a conversar, tirar dúvida. Vocês podem me mandar mensagem ou qualquer coisa. Eu adoro compartilhar minha história, por isso que eu compartilho tanto dela no Instagram. Perfeito. E aí, gente, quem não segue a Laura, vão lá seguir. Muito conteúdo É, bom, muitas histórias legais. E é é isso. isso. Beleza? Novamente, Boa muito quarta-feira obrigada. para vocês, gente. Faça o higiene E é do isso. sono. Começar agora. Tchau, E é tchau. isso. Tchau, tchau, pessoal.